Cuidado com o que desejam, é o que eu diria primeiro. Na verdade, os 4 mais pesados de todos os tempos foram lançados depois de 2015. Saturam o mercado. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de perguntas e respostas. O Intox Responde Extra. Se tiver uma pergunta, coloque aí nos comentários, que eu posso responder em um dos próximos vídeos desse quadro. Que já tem um bando de vídeos. Quem quiser ver todos com a lista de perguntas respondidas em cada um, tem um link para isso na descrição do vídeo. E bom, vamos lá, primeira pergunta. É só colocar ecchi no anime que ele vende? É tão fácil assim? Olha, eu diria que não. Na verdade, não tem nenhuma relação. Tá cheio de anime aí que não tem praticamente nada de cena sensual, que vende horrores. Por exemplo, Jujutsu, Kimetsu, Bocchi the Rock. Não tem nada de ecchi nessas obras, não tem cena sensual nessas obras. Bocchi the Rock é pura comédia praticamente, com umas musiquinhas aqui e ali. Então, essa afirmação de que o que vende é ecchi, na verdade, a maioria dos ecchi não vende quase nada. Se você pegar os mais pesados que já teve aí até agora, por exemplo, tem 5 muito pesados. Fiz até uma lista para os membros, que eu me lembre sobre eles. Mas peguemos aí o único, só teve um deles que vendeu pra caramba. Pra caramba entre aspas, pra hoje em dia pra caramba. Porque, obviamente, por exemplo, Bocchi the Rock vendeu muito mais que ele. Mas um dos que deu certo aí foi Isekai Make the Harem. Teve boas vendas de Blu-ray e DVD. E aí o pessoal viu isso e tal, e começou a afirmar, putz, o pessoal só quer pornografia e tal, é só botar umas cenas pesadas aí de ecchi que o negócio vende. Não! Os outros todos aí que teve não venderam. Então se é tão fácil assim, porque os outros ecchi pesadões que tiveram não conseguiram. Não é simples assim. Alguns vão afirmar, mas é por causa da censura. Não, não tem nada a ver com a censura. Todos os ecchis que eu listei aí nesse vídeo estão censurados em streaming. Ainda assim, alguns deles, na verdade um deles, vendeu muito e os outros não venderam quase nada. Então não é milagroso assim. No caso, bota um bando de cena sensual aí que o negócio vai vender. Teve um bando, uma tonelada de fracassos com esses animes no passado. Se botar cena ecchi fosse a fórmula mágica pra vender anime, ainda até hoje teria um bando deles. Toda temporada teria um monte. Porque mesmo que o streaming não vai comprar, ou vai comprar tudo censurado, não tem problema, o Blu-ray DVD vai vender horrores depois. Ou no caso vai fazer sucesso por causa do ecchi. Esses animes, a maioria deles não ficou tão popular assim. E os outros animes aí ficaram muito mais populares, que não tinham praticamente nada de ecchi, cenas sensuais. Então, claramente, essa afirmação aí de que, não, pra fazer sucesso, pra ficar popular, ou pra vender muito Blu-ray DVD, é só colocar um monte de cena ecchi. Não! Claramente não é assim que funciona. Tanto é que, eu vou responder outra pergunta agora, os ecchis morreram porque hoje em dia, comparado ao passado, tem muito pouco anime focado em ecchi pesado. O que seria ecchi pesado? Olha, ter pelo menos peitos de fora seria, no caso, uma forma aí de classificar. Tem muitas poucas obras com essa característica hoje em dia. Se sai uma na temporada é muito. Enquanto no passado chegava a ter, olha, tinha temporada que eram 5 ou mais animes com cenas bem pesadas de ecchi. Então sim, reduziu consideravelmente comparado ao passado. E muita gente deve estar se perguntando do porquê. Olha, um dos motivos é que a maioria deles não vendia muito. Então não fazia muito sucesso. Então vão continuar investindo horrores num negócio que nem vende tanto assim. Alguns davam certo, mas muitos eram fracassos. Então claramente ter ecchi não era a fórmula para o sucesso. Mas não, os ecchis não morreram. Continua tendo Isekai Make the Harem recente, teve o tão falado Kaifuku e outros aí. Ano passado teve um monte, eu citei nessa lista aí 12. Então dê uma olhada nela. Então, ecchis não morreram. Tem 12 aí listados do ano passado. Obviamente alguns são mais pesados que outros, mas teve pelo menos uns 4 a 5 bem pesadinhos no ano passado, como eu mostrei ali, comentei no vídeo. Tá listado em tier, inclusive, nesse vídeo. Então, quanto maior o tier, mais pesado foi em termos de ecchi. Dá pra classificar bem assim, pra vocês notarem que não tem tão pouco assim. Só não é mais um negócio que tem vários por temporada. Às vezes tem um, às vezes tem uns 2, às vezes tem aqueles animes que é aquele mostra tudo sem não mostrar nada. Date Alive é um que faz isso direto. Caso usa os cabelos pra censurar a cena, ou então pega em ângulos que não dá pra ver nada demais. Então tem cenas sensuais? Tem. Mas não é aquele negócio mais pesado que se considera. Então muita gente é acostumado com animes desde os anos 2000, por exemplo. Tinha um bando de animes, Ictosen, por exemplo, é um, que as mulheres estavam nuas basicamente o anime inteiro. Toda a luta lá, elas já estavam, no caso, com tudo de fora. Não tinha esse negócio de mostrar tudo sem mostrar nada. Ou seja, elas cobrindo com cabelo, braço, etc. Não, eles queriam mostrar mesmo. Então esse tipo de anime realmente ficou mais raro de aparecer, mas teve, ano passado teve mais de um desse.
Então, respondendo a pergunta, os Ents morreram? Não! Eles diminuíram. E aí vem a outra pergunta. Por que os Ents diminuíram? Bom, um dos motivos eu já citei. Eles viram que esse negócio não é, no caso, garantia de vendas ou algo parecido. Alguns dão certo e outros não. O mais importante são outros fatores, por exemplo, as garotas, o público gostou, a história eles simpatizaram. No caso, tá bem feito, tá mal feito, isso aí é relativo, mas eu creio, comparando, no caso, com o que vendeu ano passado, que sim, qualidade visual ainda tem relevância também. Mas o maior ponto é, saturou o mercado. Eles ficaram soltando um bando desses animes por uns 15 anos. O pico foi, eu diria que 2015. A partir daí começou a reduzir. Então, por muitos e muitos anos, teve uma febre aí dos animes e tinha um bando deles, toda temporada tinha vários, mais de um. Aí variava do peso, obviamente, alguns eram mais pesados que outros, mas tinha uma quantidade muito maior, com certeza, que hoje em dia. Mas é aquele negócio, é moda. Uma hora ela chega num ápice e aí começa a cair. E aí, depois de vários anos sem, volta aí, às vezes de uma forma meio diferente. Por exemplo, tem entes, hoje em dia, muito mais pesados do que alguns que tinham no passado. Isso aqui é Mico de Harem mesmo, que eu citei aqui, é pesadíssimo. Entra facilmente, aí eu fiz a lista para os membros, é um dos entes mais pesados de todos os tempos, dos 5 mais pesados de todos os tempos. Na verdade, os 4 mais pesados de todos os tempos foram lançados depois de 2015. Então, embora a quantidade tenha reduzido, a gente teve alguns mais pesados aí do que tinha no passado. Pode ser um teste deles, testando um negócio bem mais hardcore, para ver como o público reage. E, em geral, a reação do público, olha, eles ignoraram alguns e outros venderam muito bem, como Sekai Meiko. Então, variou. E, bom, outro fator, streaming. Sempre que sai no streaming esses animes, saem todos censurados. Porque as produtoras sempre vendem para os streamings a versão censurada, ao invés de vender sem censura. Obviamente, se vender sem censura, o streaming iria passar sem censurar nada, é discutível, com certeza. Mas o ponto é que toda temporada que tem um anime eti muito pesado, começa aí o pessoal a reclamar que o streaming tá botando a versão toda censurada, eles têm que correr atrás por fontes alternativas da versão sem censura. Quando não é o caso deles só soltarem a versão sem censura no Blu-ray DVD. Caso teve um anime aí que teve a versão totalmente censurada, que era do streaming, a versão um pouco descensurada, que era a versão aí que soltavam num outro canal, e o pessoal pegou por fontes alternativas na internet, e depois teve a versão com mais cenas, as pesadas pra valer, que só apareceu no Blu-ray DVD, no caso vários meses depois de acabar o anime. Então tem esse formato também. Eles estão tentando um bando de coisas aí pra ver o que dá certo, o que dá dinheiro pra eles. E que esse é o propósito geral. E, bom, o streaming tá atrapalhando? Olha, de certa forma, desincentiva. Os streamings não parecem muito favoráveis a esses animes muito pesados. Quando passa tudo censurado. Raramente eles pegam a versão sem censura depois, acontece em alguns casos, mas é raro. E tem também a China, que não parece muito amigável com esse tipo de anime. Lá a censura, esse tipo de coisa é bem maior. Então, sim, considerando isso tudo, o streaming também desincentiva um pouco, eu acho, a produção de obras muito pesadas em termos de eti. Mas eles não pararam. Eles ainda tentam algumas e tal, porque vira aquele mercado que não tem nada sendo produzido. Então o pessoal que quer muito isso acaba comprando quando sai, porque não tem muita opção. Então essa é a tese também, eles não pararam de fazer, mas reduziram. Mas como eu falei, tem também o fato que já teve muito no passado, saturou um pouco o mercado, então vamos dar um tempo aí. Em algum momento pode restabelecer a moda aí e começa a vir um monte de novo. Talvez, sei lá, criei um streaming só pra isso, no caso um streaming só pra anime eti pesado. Possível, não duvido. Aí incentiva o mercado de novo, tem várias possibilidades diferentes. E bom, teve mais perguntas sobre eti, mas eu vou deixar pro final do vídeo pra não saturar desse assunto aí no início do vídeo, embora seja sim o foco principal, que é das perguntas que eu mais vou gastar tempo. E bom, antes que eu continue, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você tem vídeos extras toda semana, já tem mais de 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá, continuando. Um estúdio para fazer uma adaptação melhor de Classroom of Elite, comparado aí que foi feito pelo Laird. Olha, eu acho que a Pictures ou Cloverworks fariam um ótimo trabalho. Não precisa de um grande estúdio de ação como Ufotable, Witch, etc. Caso um estúdio que consiga manter um bom primor visual já tá ótimo ali. Tem os bons animadores, o contato com bons animadores, já faria um ótimo trabalho. Até porque Classroom of Elite não é muito exigente. Se você manter um design bonito e tal, algumas interações aqui e ali com um pouco mais de movimento e conseguir entregar ação de vez em quando é necessário, tá mais que o bastante. Uma direção boa também que passe uma atenção. Então, acho que com uma boa staff, Pictures, Cloverworks, até um outro estúdio aí, caso poderia fazer um ótimo trabalho.
A LED realmente fez um trabalho porco na segunda temporada, muito mais que a primeira. A primeira foi até ok, em termos de adaptação, não achei ruim. Mas a segunda eles mandaram mal aí, principalmente no começo, porque a produção tava com o cronograma todo zoado. Suka Suka tem chance aí de uma segunda temporada, porque aquele final foi meio... sacana é a melhor expressão, com certeza. Olha, as chances são bem baixas de acontecer, não fez muito sucesso, embora eu tenha achado uma boa adaptação até, mas teria que ter mais uma temporada aí pra não ficar aquele final aberto pra caramba lá que eles deixaram na primeira, né? Mas não tinha muito o que fazer. Eles não acharam um bom ponto pra terminar o anime e terminaram ali. Então, infelizmente, a chance é baixa. Quem quer saber como continua a história, dá uma olhada num vídeo que eu fiz aí sobre spoilers de como continua a história depois daquele evento final que teve na primeira temporada do anime. Se T-Bait for adaptado para anime um dia, ele pode acabar sendo processado por ter muitas semelhanças, o início dele principalmente com o Mushoku Tensei. Olha, eu duvido muito. Sabia que foi o Mushoku Tensei que inventou aquele negócio do caminhão? E um bando de obras pegou e fez igualzinho, virou uma piada basicamente o negócio. Caso o caminhão levava para o mundo de fantasia. E começou com o Mushoku Tensei, pra quem não sabe. Pô, Marco, mas o anime, no caso, teve muitas obras antes, sim. Mas a Light Novel de Mushoku Tensei que iniciou isso. A Light Novel de Mushoku Tensei demorou muito tempo pra ganhar anime. Caso, o bando de obras que saíram depois dela, se inspiraram nela, ganharam anime muito antes. Isso aí foi até engraçado. Mas o ponto é que eu não acho que vai dar nada. Tem um bando de obras, no caso, algumas são clonadas da outra dentro do próprio Japão. E tem a mesma produtora, às vezes, por trás delas todas. Então, olha, eu não acho que vai dar grandes problemas, não. No caso T-Bait, o pessoal vai comparar um pouquinho no início e tal, depois vira um negócio diferente. O autor mesmo fala que se inspirou em Mushoku Tensei, então não tem problema nenhum ele se inspirar e fazer algumas coisas com semelhanças lá. O problema é copiar a história idêntica, e não foi feito isso em T-Bait, então não acho que vai dar problema. Eu acho que tem chance do autor de Gotham Boom fazer um novo mangá aí da obra, com um final alternativo pra ela. Olha, a chance não é zero. Muitos anos depois do final de Oreimo, o autor decidiu voltar com a obra para fazer finais alternativos para ela. Então é um tipo de coisa que pode sim acontecer. A chance é alta? Não. Ele parecia bem convicto do final que ele queria fazer e ele fez lá. Muita gente não gostou e tudo mais, mas eu inclusive, eu até falei disso no filme lá, que tem o final. Quem quiser ver o desabafo, dá uma olhada. Mas eu acho bem baixa a chance dele voltar pro mangá e fazer um volume de final alternativo. Eu curto animes de terror, sim. Inclusive, eu já fiz uma lista aí dos de terror que funcionaram pra mim. O problema é esse. Poucos animes de terror funcionam comigo. A maioria deles é super trash, exagerado, a história é toda furada. Então acaba que não dá certo. Termina e eu, que porcaria que eu assisti aqui. Só que alguns eu achei bons. Eu fiz uma lista, inclusive, então dê uma olhada aí a quem interessar. Por que Netflix e Disney pegam tão poucos animes? Olha, cuidado com o que desejam, é o que eu diria primeiro. Mas dito isso, eles pegam poucos animes porque eles não têm foco no nosso nicho. Eles querem atrair o nosso nicho. Então vou botar algumas coisas exclusivas lá. Você só pode assistir isso oficialmente se você assinar a Netflix ou se você assinar a Disney Plus. Mas eles não querem ter todo o catálogo da temporada. Eles têm dinheiro pra isso, se eles quisessem. Mas eles não querem ter nem metade do catálogo da temporada. Eles pegam só alguns lá pra tentar atrair um público lá, no caso do nosso nicho, pra assinar a plataforma deles também. Mas não é o que dá mais rendimento a eles, não é o que o público deles mais assiste. Então eles não fazem um investimento tão grande, obviamente devido a isso. Até porque a Netflix mesmo, nossa, fez um bando de escolhas péssimas ao longo dos anos aí. Então ela mesmo chegou à conclusão que anime não dá tão certo pra gente. Só que a culpa foi dela, que fez péssimas escolhas. Tudo bem que algumas foram boas, não tô falando que tudo foi ruim. Mas como um todo, se você pegar todos os animes que ela, no caso, comprou a plataforma, ela pegou uma tonelada daqueles animes totalmente feitos em computação gráfica que ninguém praticamente assistia. Então pra que ela pegava aquilo? A Disney pelo menos tá fazendo escolhas melhores. Mas, de novo, não é o propósito deles virar, no caso, um grande foco do nicho aí que gosta de animes. É só que tem algumas coisas lá para atrair a gente a assinar a plataforma deles também. Então, eles não estão interessados em investir muito no negócio. Eles preferem investir em outras coisas que para eles é mais rentável. No caso, anime e tal vira um extra dentro da plataforma. E, bom, voltando aí pro assunto do ecchi. Qual meus ecchis favoritos? Eu tô juntando um bando de perguntas relacionadas aqui e botando nesse vídeo, para ficar mais temático. E, bom, o meu ecchi favorito de ação é Hakudai Kishi. Não é muito pesado, alguns classificariam até como ecchi leve, varia, no caso da classificação de cada um, mas tem cenas sensuais. E, bom, um ecchi mais pesado, no caso de ação que eu gosto, seria Cross End, provavelmente. E em termos de comédia, Prison School, que é mais pesado também, é um ecchi mais puxado pro negócio hardcore,
E é extremamente engraçado. Muita gente fica se focando muito nas cenas que vê por aí, tal, de clipes dele, etc. No caso, no ecchi. Mas a coisa mais interessante dele é a comédia. É muito, mas muito engraçado. As cenas ecchis dele são pesadas, mas são malucas ao mesmo tempo. É uma insanidade completa o negócio. Então, foi um ecchi que me marcou pra caramba. Em termos de comédia, aí eu acho que é o anime ecchi mais engraçado que eu já vi. Outra pergunta relacionada a isso. Por que não tem mangás coreanos com um ecchi? Tem um bando de mangás famosos e tal, populares, mas a maioria deles tem umas cenas sensuais aqui e ali, mas é isso. Por exemplo, você não vai ver um peito de fora nesses mangás coreanos. Esse é um bom exemplo. Vai tentar achar esse mangá coreano. Você vai. Só que são nos mangás adultos coreanos. E aí tem toneladas disso. Então alguns até classificam, pô, os coreanos são muito 880. Ou o mangá não tem praticamente nada, ou nada disso, ou o mangá é só disso. No caso, os mangás 18+ coreanos, que até o pessoal começou a gostar bastante deles. São longos e tal, é uma história grande, quer algumas tenham mais ou menos plot, porque alguns alegam, ah, nunca tem plot. Tem sim! Eu já fiz, inclusive, uma lista para os membros aí, no caso, com mangás coreanos, que tem, no caso, um enredo bem elaborado, um bando de plot twists, Diabo 4. Então, afirmar que não tem obras assim, que tem realmente, no caso, um conteúdo a mais, isso aí é um baita de um erro. São mais raras? São. Eu concordo que a maioria é aquele enredo bem simples, até as que eu citei, por exemplo, que tem arte mais bonita, fiz um top disso para os membros também, elas, em sua maioria, são obras onde o protagonista está na faculdade, geralmente, e aí começa a interagir com várias mulheres diferentes. Às vezes é a mãe do amigo, às vezes é uma garota que ele conheceu na faculdade, às vezes é a professora da faculdade, varia aí. Mas é basicamente ele, no caso, indo de mulher em mulher ali, e fazendo um grande harém, na verdade, no negócio, sem, às vezes, uma saber da outra. Mas é uma história realmente que não tem nada demais em termos de enredo. Mas algumas têm sim um enredo mais elaborado. Isso aí eu comentei para responder uma outra pergunta, que era relacionado a se não tem essas obras coreanas aí, no caso para adulto, com mais história. Então tem. Só, obviamente, não são o mais normal. De qualquer forma, as obras coreanas parecem ter essa divisão nos sites, quanto ao que pode e o que não pode. Então eles botam uma limitação de idade lá, X. E, no caso, para manter essa limitação X, aparentemente nos sites coreanos, eles não podem mostrar peito de fora, etc. Então eles fazem o próprio autor limitar o que ele vai mostrar ali. Pode ter uma ceninha aqui e ali, no caso uma provocação de leve, mas não pode ter muito foco nisso, no caso roupa íntima e tal, pode aparecer uma coisinha aqui, outra ali, mas texto direto não pode, por exemplo. E peito de fora de jeito nenhum. Mas pode ter uma cena mais provocante e tal, que ele mostra tudo sem mostrar nada, no caso de vez em quando, entendeu? Como até tem algumas obras. Mas é o que eu falei, é muito pouco disso. Então alguns até classificam que não existe obra coreana aí para todas as idades que seja ecchi. No caso, algumas delas têm um fanservicezinho aqui e ali, mas é bem pouco. Sim. E, como eu falei, a limitação parece ser devido à cultura até coreana e também dos sites coreanos. No caso, para a obra se manter para o público mais geral, eles limitam o autor para não focar muito nisso. E aí quem quer esse tipo de coisa, aí vai pra obra adulta mesmo. Aí tem toneladas desse tipo de coisa logo de cara. E pra quem quer isso com um pouco mais de história, tem algumas dessas obras aí pra adulto que tem um pouco mais de história também. Mas aí, de novo, é uma obra que, no caso, vai ter nudez, vai ter cena 18+, etc. 4 lá. Então, aquele meio termo lá é só um ecchi hardcore, ou seja, aquele negócio que avança, mas não avança tudo a ponto de ficar ultra pesadão. Os coreanos não fazem isso. Para alguns até bom, alguns gostam mais disso, porque acham um negócio totalmente sem sentido. No caso, uma obra que chega quase ao limite lá de acontecer, umas situações meio absurdas, aí para por ali. No caso, nunca passa de certo ponto, porque a obra não pode passar de certo ponto, basicamente. Então, alguns acham muito esquisito isso em vários animes ecchi japoneses. Os coreanos não, para não fazer isso, ou a obra tem muito pouco de foco nisso, ou então a obra é muito focada nisso, tem um bando de cenas dessa. É difícil achar um meio termo. E eu acho que nunca vai existir. No caso, para fazer uma obra desse tipo, eles vão mandar o cara fazer logo uma obra adulta. Então, de certa forma, até faz sentido, ao meu ver. De qualquer forma, gente, é basicamente isso. Quem tiver mais perguntas aí, coloca nos comentários. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.